Olha, sobre os indígenas Yanomamis, a desnutrição ela vem aparentemente de longo tempo, tá? Eu vou dizer por quê, quais são as características, né? Existem 3 graus considerados graus de desnutrição calórico-proteica ou proteico-energética, onde faltam os macronutrientes, que são os carboidratos que dão energia e poupam a massa muscular, as proteínas que constroem os tecidos como um todo, e também a massa muscular, e as gorduras que também compõem membranas celulares, hormônios, etc. Né? Então, estes são os macronutrientes que dão as calorias, e temos também os micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais, e que fazem parte das funções das enzimas. Né? As vitaminas, sais minerais são importantíssimos para que as reações no organismo aconteçam, inclusive as reações de produção de energia por parte aí dos macronutrientes. Né? E no caso da desnutrição, que nós temos 3 graus, temos o grau leve, onde a relação de peso para altura é inferior a 85% do desejado, fica entre 85% a 90%, na verdade. Temos a desnutrição moderada, onde aí sim é inferior a 85%, e abaixo de 75% é uma desnutrição grave. Né? No caso das crianças e adolescentes, isso afeta o desenvolvimento, o crescimento em si. No caso de todas as pessoas, desde o bebê até o adulto, você não tem a renovação tecidual necessária, né? A renovação das células, a começar do aparelho digestivo, porque ali no aparelho digestivo nós temos os enterócitos, que são as células do intestino, e responsáveis pelo processo digestivo e absortivo, e essas células duram somente 3 dias, então no processo aí de diarreia permanente, e mesmo de verminose, como é o caso lá também, eles não recebiam, essas crianças não estavam recebendo a assistência que geralmente é trimestral, inclusive de fornecimento de vermífugos. Né? Então nós temos o agravante aí, além da desnutrição, a própria presença, né, de parasitas que agrava esse quadro, porque o mínimo que elas conseguiam comer, elas acabavam não absorvendo, né, e tanto pelo déficit aí do aparelho digestivo não estar íntegro, como também pela presença de parasitas. Então, aí pegando o quadro como um todo, né, então eles tiveram as suas terras devastadas, então eles têm menos terras para produzir seus próprios alimentos, né, de agricultura, ou seja, de criação de animais. Eles têm água contaminada com mercúrio, que também vai trazer consequências tanto no crescimento como no desenvolvimento e no sistema nervoso. Tá? Então, são pessoas que não estão tendo nutrientes adequados, não estão tendo medicamento, não estão tendo vermífugos, e segundo uma antropóloga, inclusive, eles chegam a vomitar a quantidade enorme de vermes, né? Ela presenciou isso, uma antropóloga que acompanha os Yanomamis, e também nós temos aí a questão da contaminação do mercúrio, que é tóxica também para o processo absortivo, né, e também para o sistema nervoso central. Então, são pessoas que, no caso das crianças, estão com crescimento deficiente, um quadro grave de desnutrição. O sistema imunológico não se desenvolve na ausência aí de proteínas, na ausência de muitos nutrientes, né, macro e micronutrientes. O sistema nervoso também não, então tem um desenvolvimento mental e motor, né, neuromotor aquém. E, claro, a quantidade de óbitos que nós vimos, né, porque a desnutrição naturalmente, né, seja para uma criança, seja para um adulto, pode levar a óbito. Então, o que nós temos é que esse processo de desnutrição visivelmente vem de longo tempo, tá? Ele vem não só de meses, ele vem de anos, de fato, tá? E para essa recuperação acontecer, tem todo um processo, né? A recuperação nutricional tem todo um processo de renovar a produção deles próprios. Até que isso aconteça, tem que ser fornecido o alimento, né? E o processo de recuperação nutricional, ele tem que ser gradativo, porque no caso de desnutrição muito avançada,
não tem o aparelho digestivo íntegro para poder processar, para fazer a digestão e absorção. Então, por isso que tem que ter a equipe médica e de nutricionistas trabalhando em conjunto. É muito importante deixar claro o seguinte: o processo de desnutrição, ele vai não só consumir o tecido gorduroso, que é uma reserva primária, né, e abundante, como também a massa muscular, como fonte de energia. Ali a proteína é gasta como fonte de energia na ausência de alimentos, né? E o interessante é notar o seguinte: a criança, mesmo quando ela é magra, pelas circunstâncias, por ser muito ativa, num estado nutricional relativamente adequado ou numa desnutrição leve, né, ela tem a estrutura, a bochechinha ainda formada, porque a bochecha, aquela gordura, ela não é de reserva propriamente dita, ela é uma gordura estrutural, né, assim como essa gordurinha da mão aqui, são gorduras protetivas, são gorduras estruturais. Vocês podem notar, né, nas imagens que as crianças já não têm mais, as crianças muito desnutridas não têm nem a gordura estrutural, né? Então realmente trata-se de casos muito graves e que vão levar essa questão de tempo para recuperação é individual, tá? Porque nós temos aí, né, qual o estado em que cada um se encontra, se a diarreia está presente, isso tem que ser corrigido inicialmente bem, a atuação medicamentosa por parte do médico e nutricional por parte do nutricionista é que vão, né, gradativamente ajudar a recuperar e depois proporcionar a eles a autonomia na sua produção de alimentos como é tradicional, como deveria ser desde sempre, né, para a população indígena. Então é isso, em resumo, eles não têm macronutrientes, que incluem proteínas e carboidratos e lipídios, e não têm os micronutrientes, e ainda por cima tem verminoses, tem outras doenças, porque eles não tiveram acesso, né, não só à medicação como à vacinação, infelizmente. E irônico aqui é pensar que a malária ela é presente ali e ainda mais com o desequilíbrio ambiental, e o remédio para isso é a hidroxicloroquina, que faltou para os indígenas e sobrou para a população que acreditou que ela serviria contra a Covid, porém não é para isso que ela serve. Cientificamente ela é conhecida como sendo medicamento para a malária, né? Então todo esse processo infeccioso, né, imunológico, nutricional e ambiental é que levou a estes gravíssimos casos de desnutrição.